Fala, rapaz, e mais um Abobrinhas, o podcast do Veganagem. Hoje para você que não sabe, o Abobrinhas é o podcast do Veganagem, que na verdade é um canal de YouTube, tá? Estamos na TV também, na Chef TV Brasil, às sextas às 10h45, e as reprises, novamente, eu não lembro. Então, vai ficar sem essa informação. Tem no domingo, tem na quarta, eu só não lembro os horários. Mas enfim, tá lá. Você vai achar. Você vai achar. Na Chef TV Brasil, dá uma olhada lá na gente. Estamos no Instagram também, no @veganagem, e aqui no podcast. Como você sabe, aqui no podcast é todo mundo do Veganagem, né? O Frederico, Bianca, Kibe. E hoje temos uma participação toda especial aqui do nosso amigo Adriano Soledade, famoso Didico. Beleza, Didico? Oi. Tranquilidade? Didico está aqui para falarmos um pouco sobre saúde, de fato, porque Didico, afinal de contas, tem o know-how, entendeu? Tem a sabedoria. Caralho, começou a bomba. Calma aí, deixa eu fechar aqui. É a bomba de água na casa do Malê. Pronto, agora foi. Qual é? Volta, Malê, volta, vai. Não, daí já tá de boa. Didico. Tá saindo, tá barulho ainda aí. Mas vai sair um pouquinho mesmo, meu amigo. Não tem jeito. Parece que tem um carro ligando atrás de você. Tá barulho direto. Vou tentar mudar de lugar, calma aí. Mas antes de apresentar o Didico, eu queria dar boa noite aos meus iguais aqui do Veganagem. Frederico Borges, seu boa noite, tudo bem? Boa noite, estamos aqui em algum dia perdidos nesta terra de ninguém. É isso. Kibut, Renato Rufino, tudo bem, meu amigo? Tudo certo. Então tá bom, tudo certo. Bianca! Não tem muita coisa nova, né? Tô de quarentena. Bianca Cerqueira, nossa produtora suculenta. Tudo bem, Bianca? Boa noite, tudo bem, gente? Usem máscara, por favor. Bianca, qual a cor do seu cabelo, Bianca, nesse momento? Nesse momento é roxo e eu não tô pelada. Na verdade a gente nunca vai conseguir saber, né? Fica aí a dúvida, quem tá pelado hoje no Veganagem? Se não é Bianca, até o final do episódio você vai descobrir quem tá pelado aqui. Todos apresentados, então, queria aqui pedir a palavra ao nosso amigo Adriano Soledade, nosso Didico. Tudo bem, Didico? E aí, cara? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, meu amor. Não estou acostumado a gravar podcast. Então... ninguém tá aqui, tá tranquilo. Relaxa, ninguém sabe. Era improviso. Tá todo mundo aprendendo. É isso aí, Didico. Eu queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes maravilhosos da Abobrinha, cara. Quem é, o que você faz e por que você está aqui. Além de ser um grande, jogador de futebol, é claro. Claro. Eu já trabalho, eu sou médico, trabalho já vai fazer quase 10 anos. Meu foco até 2 anos atrás, eu trabalhei principalmente na parte de terapia intensiva. Meu foco foi todo nessa direção. Só que ao longo dos 2 últimos anos eu tenho mudado um pouquinho a direção, indo para a parte de saúde mental e psiquiatria. Então acho que essa parte, especialmente a parte da terapia intensiva, tem mais chance de ajudar a entender um pouquinho a galera aí. Entendi. Okay. A primeira coisa que a gente queria levantar aqui é em cima do que aconteceu agora na semana, né? Hoje a gente está gravando no sábado, isso aconteceu ontem. Na sexta, que foi a troca do ministro da Saúde, né? Saiu o Luiz Henrique Mandetta, né? Que estava claramente nadando numa maré, remando numa direção contrária ao do presidente Jair Bolsonaro. E entrou o Nelson Tait, ou Nelson Tate, a gente não sabe, mas a gente vai falar Tait porque rima com Height, tá? E se a gente estiver falando errado também, amigo, é isso. Ouça o podcast inteiro, as nossas 2 horas de podcast, com o nome dele errado. Importante é você entender, na verdade.
Vocês têm alguma coisa a falar sobre isso, galera? Vocês deram uma olhada aí na diferença de um pro outro? O que um fez, o que um do outro não fez? Vocês sabem aí já? Eu queria dizer que esses dois caras acabam de comprovar que o Tiririca estava errado, porque pior do que tá, fica assim. Luiz Henrique Mandetta era conhecido por ser um grande filho da puta que queria destruir o SUS, né, aliado de todas as oligarquias podres da burguesia brasileira, e Nelson Teich nada mais é do que um empreendedor. É isso. Basicamente, né? Kib, você puxou aí, né? Qual é a formação desse maluco que tá aí agora, né? Então, ele se formou em 1980 pela UERJ e se especializou em oncologia pelo Instituto Nacional do Câncer em 1990. Ele atualmente é o presidente da COI, Clínicas Oncológicas Integradas, e diretor executivo da MedInsight. O Teich também é membro do corpo editorial do American Journal of Medical Quality. E é isso, basicamente. Assim. Ele também tem uma especialização em saúde econômica para profissionais de saúde na Universidade de York, na Inglaterra, e fez um programa de gestão na Escola de Negócios de Harvard em 2013. E segundo a internet, ele teve uma experiência com saúde pública no período que ele teve na Inglaterra. A única citação, não tem absolutamente nada, assim. Saúde pública inglesa, né? Não é o Sistema Único de Saúde. Mas assim, eu tô aqui nesse momento no LinkedIn dele. Acabei de pedir para ser amigo dele aqui no LinkedIn. Eu tô vendo aqui a formação dele. Ele foi da UERJ, depois ele fez o programa de residência interna, né, lá no INCA. No INCA. Ele passou pela UFRJ, pela COPEAD, fez um mestrado lá em administração de business, administração de saúde. Aí foi Harvard, York e Harvard novamente. Então o cara passou aí por várias e várias faculdades legais. Mas me parece que é muito... ele tem esse perfil de oncologia, né, de câncer, do INCA e tal, lá. Mas aí quando ele foi lá para fora, me parece que ele foi para fazer cursos ele focou na parte de empreendimento, né, de business da saúde pública, pelo que parece. Né? Em Harvard ele fez business 2 vezes, e eu não sei se ele fez 2 vezes, né, acho que não. E em York ele fez um mestrado em economia da saúde, como eu disse, o Kiwi também tinha trazido isso. Uhum. Eu sinceramente eu não consigo ver muita diferença de um para o outro. Eu acho que, pelo contrário, na apresentação dele com o presidente, ele me parece que ele remou também contra o que o Jair está pedindo hoje, né? Que é que as pessoas voltem a trabalhar, enfim, lá. Pelo que eu dei uma olhada antes também, me parece que ele é a favor de testes em massa, o que não quer dizer muita coisa aqui no Brasil, porque a gente não consegue testar todo mundo. Uhum. E ele é defensor de isolamento horizontal. Horizontal não, perdão. Isolamento vertical. Não, horizontal. Ele é a favor horizontal. Ele é a favor do horizontal até que você consiga começar a liberar as pessoas, entendeu? Porque, tipo, ele tem a plena... Inclusive, puxando o que o Fred falou que estava no LinkedIn, ele fez um post no LinkedIn em fevereiro, ou início de março, se eu não me engano, e ele fala... Abril. Então, e ele fala... O título é Covid-19, como conduzir o sistema de saúde e o Brasil. E aí, tipo, ele toca em vários pontos, mas um ponto que é importante que ele falou sobre essa questão do isolamento horizontal é o seguinte: diante da falta de informações detalhadas e completas do comportamento, da morbidade e da letalidade da Covid-19 e com a possibilidade do sistema de saúde não ser capaz de absorver a demanda crescente de pacientes, a opção pelo isolamento horizontal é uma estratégia que permite ganhar tempo para entender melhor a doença e para implantar medidas que permitam a retomada econômica do país. Ou seja, o que o mundo inteiro está fazendo. Então, me parece que, pelo menos nesse sentido, ele não pretende fazer muita alteração. O que leva a crer que a mudança de ministro foi por uma birra do nosso presidente que está eternamente no ensino médio. Mas isso acho que ninguém tem muita dúvida, né? Eu acho que uma grande diferença que eu imagino que vai ter na prática, né? Assim, o perfil dos dois realmente não é muito... Eles têm histórias muito distintas, é muito difícil saber como é que esse cara agora vai direcionar esse problema.
E assim, a gente sabe, de fato, essa parte foi por uma birra, foi por um motivo político, e a exposição do Mandetta começou a ser uma coisa que incomodou o Bolsonaro, porque ele tem esse problema. A grande questão é que o Mandetta, sendo político, ele tem uma capacidade de fala e uma arte ali, uma capacidade de intervir, que até junto ao DEM, e fazer uma estrutura para conseguir bloquear algumas das vontades do Bolsonaro, que provavelmente esse novo ministro agora não vai ter, né? Porque o Mandetta ia para a rua, para a TV, falava, e aquilo parecia que era uma ordem, quase, né? Era uma coisa, saía uma estratégia e ele colocava de uma forma assim, ó, a situação é essa, a gente tem que seguir isso. E o que o Bolsonaro está fazendo agora é colocar um cara que, por mais que possa ter título, qualquer coisa do gênero, ele não vai ter a mesma força política do Mandetta. E eu acho que a grande coisa de puxar um médico fora da área política foi essa coisa, né? Para não ter essa situação de ter o Mandetta tirando foto com Dória, que incomodou muito o Bolsonaro, enfim, ele só consegue pensar na eleição dele. Então, eu acho que a grande diferença dos dois é essa. Mas o Mandetta também, por mais que ele realmente foi contratado especificamente para destruir o SUS, ele, pelo menos, ele tem uma noção do que é a saúde pública do Brasil. E ele tem uma noção um pouquinho melhor de como funciona a saúde, atenção básica de saúde, especialmente. Ele entende pela ponta, por alguém que vivenciou a ponta. Ô Adriano, até puxando isso aí que você está falando, é porque também a formação deles, né? O Mandetta é ortopedista, né? Isso. Mas eu acho que ele chegou, se eu não estou enganado, ele chegou a trabalhar em PSF no começo da carreira. Não sei se foi exatamente no começo, como é que foi a carreira dele, mas eu lembro que ele chegou a comentar em alguma coisa de ter trabalhado em atenção básica, e isso já muda bastante a visão, dependendo do tipo de profissional, né? Porque você está trabalhando lá na ponta é bem diferente. Ele é político, né? Ele começou como secretário de saúde, foi subindo, foi deputado federal, ministro da saúde. Foi 8 anos como deputado federal. Seja, então, assim, ele sabe o jogo político, né? Exatamente. Ele não estava ali, era baixo clero, ele também. Era o mesmo tipo de estrutura, de baixo clero que o Bolsonaro. A diferença é não ter aquela postura tão bélica de fala, né? Ele não tinha necessidade de estar tentando pegar voto por essa linha, mas ele político, sabe trabalhar a fala de uma forma um pouquinho diferente de que alguém não político, né? Então acho que esse talvez seja uma grande dificuldade que o novo ministro vai ter. Não, é porque assim, eu acho que vide muito até o pronunciamento dele na posse, assim, ele não foi tão objetivo assim em termos de como ele vai trabalhar. Ele fala sobre o isolamento, mas muito pouco, mas não botou nenhuma posição. Eu acho que, pelo que vocês estão falando e pelo que eu vi, falta mesmo um posicionamento político dele em relação a isso. Que eu acho que é exatamente isso que o Bolsonaro queria, alguém que não confrontasse ele. Mas... ele tem um perfil muito parecido no combate do que o Mandetta. Então, na realidade mesmo, eu acho que a retirada é justamente o que o Didico falou. É uma questão política, porque o Mandetta, se eu não me engano, ele já estava com 70% de popularidade, né? Porque tem sido realizadas pesquisas constantes durante o Covid para saber a popularidade dos políticos em relação ao Bolsonaro. A do Bolsonaro caiu drasticamente, né? Vide também até os panelaços que tem acontecido todos os dias às 8h30, né? E aí ele viu que o Mandetta como um adversário, que é basicamente o que o Bolsonaro ele sempre vê, né? Ele cria um inimigo, né? E aí ele bate nesse inimigo e tira esse inimigo de combate, digamos assim, né? Então, ele botando esse novo ministro, que não tem um perfil político e que pela apresentação que a Bia até falou, e eu estava vendo também, ele é muito apático no falar,
Ele não é tão articulado como o Mandetta, por exemplo. Não tem o traquejo, né, do político, né? Exatamente, zero carisma, assim, até saiu um meme na internet dizendo que ele parecia um vampiro. Então, assim, parece que ele coloca um ministro que não tem a capacidade de articulação que o Mandetta tem. Então, ou seja, é um cara que dificilmente vai conseguir ultrapassar o Bolsonaro em popularidade. Exatamente, em popularidade, entendeu? Eu acredito que tem maluco para tudo, né? A gente tem que lembrar que tem muito médico bolsonarista e médicos que tem uma visão bastante complicada da situação. Então, assim, eu acho, sim, que se ele seguir o interesse do Bolsonaro de uma forma muito... tentar, enfim, seguir o que o Bolsonaro quer rapidamente, isso aí pode ser até porque para ele não é um suicídio político, né? Então ele meio que volta para o trabalho dele e nada acontece. Só que é uma coisa que mancha violentamente o currículo dele, né? Mas é difícil saber o quanto ele se importa com isso também. Mas eu acredito, a minha grande questão é que eu acho que o Ministério da Saúde ele vai ter uma força menor, né? Não ter um agente político na frente do Ministério, ele acaba, assim, também vai ser mais técnico, né? Mas, assim, existe um risco político por trás, né? O risco de não ter alguém para peitar esse maluco. Cara, eu acho que tem 2 elementos aí que a gente tem que considerar quando pensa no TAS, tá? Um é um movimento que já foi denunciado nos Estados Unidos, é muito comum, que é esse movimento de entrar um profissional de renome da iniciativa privada dentro do governo, e aí depois esse cara volta para a iniciativa privada, obviamente carregando uma série de contatos e informações, entendeu? É a chamada porta giratória, né? E aí depois esse cara volta como num cargo qualquer de outro político, entendeu? E ele fica indo e voltando, né, e trazendo essas informações políticas privilegiadas. O TAS não é otário, né? Criado nas escolas norte-americanas, tá ligado? É isso. E além do mais tem outra coisa. Quem manda nessa porra hoje já não é mais ministro, não é ninguém, são os militares, né? Então o Tashi pode falar o que quiser, irmão. Vai ter alguém de farda atrás dele falando o que ele tem que dizer. É o cachorro. Atrás de toda criança tem um cachorro. Ai, que saudade de saudar a mandioca. Didico, porra, eu queria que você falasse um pouco agora, cara, sobre a declaração do nosso excelentíssimo presidente Jair Bolsonaro, quando ele fala que essa doença é uma gripe. E aí, mano, uma gripezinha, né? E aí a gente vê as coisas acontecendo aqui. Você não me tire o diminutivo da gripe. Eu peço perdão aos presentes, desculpa. É porque o Zinha, mano, ele traz tantas coisas aí, traz o ensino médio, entendeu? Traz o menosprezo à doença, a soberba do presidente, entende? A mania de grandeza dele, muitas coisas, eu acho que vale a pena. E pra gente, né, que não tem o conhecimento técnico do negócio, não me parece ser só uma gripe, porque as pessoas estão morrendo muito mais do que morrem de gripe, né? Mas mesmo assim continua sendo um vírus, né? Bom, a questão de ser uma gripezinha, o problema é que é uma gripe que você ainda não tem menor noção estatística do que isso pode chegar, até onde isso pode ir. A relação dessa taxa de letalidade que está sendo tratada por enquanto é uma taxa subestimada, vinculada a números dos quais a gente não tem controle, porque poucas foram as nações que conseguiram realizar, né, o teste em massa, e isso é um problema muito grande, especialmente quando a gente pensa aqui no Brasil. Por ser um país que não vai ter a mesma capacidade de testes, né, iguais até os Estados Unidos, como eles estão testando assim, pesadamente agora, Sim. Porque os reagentes estão sendo utilizados por todas as nações. Isso Mas em relação à capacidade e ao que esse vírus é capaz de fazer, é uma coisa que é meio que na nossa vida sem precedentes, né?
E na vida da grande maioria das pessoas que, enfim, né, por exemplo, quando teve o surto de febre amarela aqui no Brasil, que, né, tem pessoas vivas para contar, a gente tem uma realidade de uma subnotificação enorme que ocorreu na época. O jornal não conseguia noticiar da forma que hoje em dia a gente consegue. As trocas e a rede social e tudo isso não conseguia propagar informações de uma forma que a gente consegue hoje. Então, hoje a gente tem uma tranquilidade de saber que tem uma visão um pouquinho melhor do que está acontecendo, mais do que já aconteceu em outras épocas, né? Você imagina, por exemplo, na gripe espanhola que o povo não conseguia nem se comunicar direito, era carta, não sei o quê. Então, uma situação completamente distinta. Então, para uma pandemia nesse nível, é uma coisa que não dá para calcular e, enfim, é essa dificuldade que a gente está encontrando agora. Não dá para calcular, mas a gente consegue, de uma certa forma, comparar com o que está acontecendo em outros lugares, né? Tipo, sei lá, quem pôde ficar de quarentena desde que começou a ver que estava realmente acontecendo, foi ficando, assim. Tem também o fato de que lá na Ásia o pessoal estava mais preparado até pelo convívio com outros tipos de pandemia, né? Então os dados da Ásia, por exemplo, que foi onde começou, não serão os mesmos dados da América Latina. Não, mas acho que lá também eles têm uma questão de controle social muito maior, assim, eles sabiam onde as pessoas estavam. Na China, eles estavam fazendo. Eu vi uma matéria. A galera estava fazendo rastreamento das pessoas. Assim. Elas mudam muito rápido, né? Então você vê, acho que 2 ou 3 dias atrás, quando esse podcast sair já vai ter sido algum tempo, mas enfim, a China, o próprio estado ali de Wuhan, não sei como é que eles chamam, já tinha notificado mais não sei quantos mil mortes a mais, dos quais não tinham sido computados ainda, né? Isso por causa de demora de exame, todo um processo que você tem depois, né, em casos de alguns óbitos que você não consegue diagnosticar, você fica meio em dúvida, né, que é uma coisa que vai acontecer muito também. E aumentou significativamente a estatística deles lá, né? Eles estavam... foram acho que 1.200 casos, né? Subitamente eles notificaram assim, mais vários casos, né? Mas a capacidade que eles conseguiram controlar foi realmente sem precedentes, né? Pelo menos para eles mesmo. Acho que isso comprova que a gente não pode chamar de gripezinha, né? Porque não sabe quando que essa porra vai acabar. A gente tá correndo e trocando o pneu do carro ao mesmo tempo, né? Eu acho que a grande questão da gripezinha foi uma coisa que, no primeiro momento, e isso você pode perceber da maior parte das pessoas, uma certa tranquilidade de achar, eu digo assim, pela pior perspectiva possível, mas tinha muita gente pensando assim, é uma coisa de velho, né? Então não tem problema. Ou sei lá o que passa na cabeça do cidadão, mas assim, pensava, isso não vai me acometer, isso não vai ser para mim, né? Vai ser para alguém que já é ineficiente, não contribui, ou sei lá o que passa na cabeça do sujeito. Mas o que a gente está vendo hoje na prática é paciente de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, evoluindo para ventilação mecânica, que é onde eu ia chegar mais para frente, né? Mas evoluindo para a necessidade de suporte ventilatório, que é a situação mais complicada, que é o quê? Ele evoluindo para uma ventilação mecânica, ele vai ter uma probabilidade maior de sair? Sim. Mas é o problema que a gente vai encontrar quando as unidades de atendimento estiverem saturadas e mesmo o indivíduo que teria uma chance de sair, né, mesmo o indivíduo que se evoluísse para a ventilação mecânica, um indivíduo jovem, 20, 30, 40 anos, evoluísse para a ventilação mecânica, ele provavelmente sairia. Né? Provavelmente eu digo porque a gente está vendo casos que não saem, e a nossa rede ainda não está saturada, e você já vê uma série de casos de óbitos de pessoas jovens, sem comorbidade, que estão morrendo. Então, chamar uma gripezinha é uma estratégia de garganta, né? Como tudo que
ele sempre soube fazer. E o problema é que quando a gente está tratando de um agente invisível, assim, com uma capacidade do qual a gente não sabe mensurar ainda, é quase um suicídio. Mas eu acho que isso até é uma questão de informação, assim. Eu acho que logo depois do carnaval, eu mesmo tinha essa impressão que era uma coisa que, tipo, não preciso me preocupar tanto, porque isso só vai entrar na galera grupo de risco, eu sou jovem, saudável, enfim. E aí, na verdade, eu fui ter mais noção de tudo isso quando a gente conversou aquele dia, né? A galera em call, e você foi realmente falando o quanto o Covid é uma coisa pra gente se preocupar e que não é só pra gente, né? Que não é uma coisa tipo, eu posso sobreviver, mas beleza, se eu estiver transitando por aí, eu posso passar isso para outras pessoas que podem não sobreviver. E aí acho que a gente tem que pensar nessa coisa da responsabilidade, né? Aproveitando então aí, a Bianca estava falando, né, sobre a responsabilidade com os outros, né? E aí, já que você pode ser uma pessoa que tá nem aí para a responsabilidade com os outros, está ouvindo a gente aqui agora, o isolamento é extremamente importante, já que você não quer se preocupar com os outros, para que você não seja entubado no aparelho de ventilação mecânica. Adriano, você poderia, por favor, me explicar a tortura que é o aparelho de ventilação mecânica? A parte da ventilação mecânica não é exatamente uma tortura, né? Mas é uma situação limite no que você, por uma incapacidade que você tem para respirar, na verdade, por alguns parâmetros que a gente utiliza para poder definir se o indivíduo tem que evoluir para a ventilação mecânica, é um processo que quando você já chega nisso, você é um paciente gravíssimo, né? O paciente que ele tem necessidade de suporte hemodinâmico, precisa de medicações específicas para conseguir controlar a pressão dele, para a pressão não cair demais, por uma situação de uma infecção, ou por uma dificuldade de troca de gases, né? Dificuldade dele conseguir respirar direito. A ventilação mecânica ela entra para isso, ela entra para dar aquele suporte de pressão para conseguir expandir melhor o pulmão e conseguir fornecer uma quantidade de oxigênio maior para aquele indivíduo. Sim, né? E aqui a gente ainda tem uma questão, né? Que é justamente nas áreas de periféricas, você tem pessoas morando em um cômodo só, né? Às vezes, entendeu? 5, 6, 7 pessoas no mesmo cômodo. Então, assim, não tem o que fazer. Uma pessoa com Covid ali, todo mundo pegou, né? Então tem uma questão muito forte envolvida aí no caso da gente não conseguir achatar a curva, né? É um risco enorme. E a grande diferença que provavelmente vai ter frente a esses outros países que a gente viu primeiro é essa capacidade de se alastrar de uma forma absurdamente rápida a partir do momento que abrir a porteira, né? É porque A hora que chegar, chegando o negócio. Esse processo que a gente teve de isolamento ao longo desse último mês, isso freou bastante a situação, né? Isso conseguiu dar uma segurada na evolução que poderia ter sido muito mais rápido e foi excelente até para conseguir seguir com os planos de hospital de campanha e todo esse tipo de situação. Uma coisa que a gente tem que lembrar também é que mesmo... Isso não sei se é muito legal falar. Vou falar. Manda brasa, manda brasa. Uma coisa corta. Que a gente tem que lembrar que terapia intensiva, né, e trabalhar com respirador, trabalhar com esse perfil, é um perfil especializado, né? E o que existe de profissional de saúde preparado para esse tipo de perfil, né, preparado para esse tipo de demanda, né? De complexidade, não é qualquer médico, né? A gente tem que lembrar que assim, alguém gostaria de ser entubado por um urologista, né? Eu acho que não, porque provavelmente esse cara ele pode ter tido em algum momento da vida dele alguma relação com um paciente grave, por exemplo, ou ter trabalhado em emergência, só que a grande maioria dos especialistas, eles não lidam com esse tipo de paciente, eles não lidam com esse tipo de perfil e com trabalhar
para resgatar aquele pulmão, para conseguir melhorar a perfusão daquele paciente, para conseguir melhorar o perfil hemodinâmico e ventilatório daquele paciente. Então, você pode até aumentar subitamente os leitos, mas você não vai conseguir aumentar os médicos. E é a mesma coisa, e não somente os médicos, mas até como a parte da enfermagem que trabalha especificamente nesse tipo de área. Além da falta de equipamento, falta de respirador, falta de hospital, a gente tem falta de profissional mesmo, especializado nisso, né? Não adianta a gente achar que vai colocar isso, resolver isso colocando gente para atender, né? Porque não é só isso, né? A Não é teia assim. é muito mais complexa essa teia, né? E você aí pensando em quebrar a quarentena pra sair com crush. Pois é, né? Isso aí é que é difícil. A gente tava falando a gente falou no segundo podcast do Abobrinhas, falamos um pouco sobre a entrega de delivery, né? E aí eu tava dando uma pensada esses dias, a gente tava conversando com os amigos e tal, e uma das coisas que a gente falou e que não deixa de ser verdade é a prática do delivery, ela é um problema, né, colocado pelo neoliberalismo, que a gente já falou aqui também, bababá. Mas, se você for pensar numa análise fria, uma pessoa pedindo um delivery, né, ela deixa de estar em contato com possíveis infectados numa escala muito maior, né? Porque ela tá próxima, ela tá dentro de casa, ela consegue ter, eu espero, né, que ela consiga ter o mínimo de controle de higiene dentro da própria casa. Então, o risco, mesmo sendo uma coisa que tem um problema neoliberal do capital gigantesco em cima, ajuda a conter como dizer, eu esqueci a palavra, a infecção das outras pessoas. Correto? A dispersão do vírus também, né? Acho que é isso. Pode ser, a dispersão do vírus. O delivery ele é uma opção muito interessante porque realmente facilita essa parte do isolamento social, etc. Só que o delivery ele tem um outro problema, que é a chance da contaminação, por exemplo, da sacola pelo entregador é uma contaminação que você consegue se prevenir um pouco, né? Porque sacolas geralmente vêm lacradas ou tem, enfim, fechada de alguma forma que o interior está preservado, digamos assim. O problema é que a gente tem que lembrar que tem muito paciente assintomático, melhor dizendo, tem muito vetor, tem muitas pessoas das quais não estão evoluindo em absoluto com nenhum sintoma, podem estar trabalhando na produção. Então, ele pode ser ali o cara que está fazendo a sua pizza. Mas aí você fala de estar vindo na comida, né? De estar vindo no que você vai consumir. O que teria que ser feito, e é aquele problema, né? Essas coisas estão sendo implementadas, mas isso é muito lento, né? Tudo... acontece um problema, então a gente vai tentando mitigar esse problema e vai demorando, né? Então, se, por exemplo, esses profissionais utilizarem máscara, você já diminui bastante o risco de contaminação. Só que o que a gente vê hoje ainda não é isso. Então, você tem um risco enorme de contaminação de qualquer alimento que você peça em casa, simplesmente porque quem manipulou pode estar contaminado. Então, e não existe nenhum processo que você pode fazer naquele alimento específico para conseguir contornar isso. Fica uma coisa obsessiva, fica uma coisa extrema, desagradável, é um absurdo. Mas o ideal, e outra coisa, porque tem o lado também dos empregos, né? O lado é mais uma coisa que parar pode ser, enfim, pensando na manutenção dos empregos, pode ser um problema enorme, mas pensando em contaminação, o ideal é fazer comida em casa, porque aí você diminui muito o processo, você pega um saco, né, um saco de arroz que vai estar fechado, lacrado, então você vai limpar o saco, você vai guardar, você, enfim, faz todo um processo que você vai diminuir esse risco. Mas
o delivery ele não resolve muito problema. O delivery ele te tira essa coisa de estar indo no lugar e estar descobrindo se alguém está doente ou não. Porque se alguém tiver um sintoma óbvio, se alguém estiver espirrando, tossindo, com febre, provavelmente o dono do local vai pedir para o cara se afastar. Só que se o cara tiver com um sintoma discreto ou assintomático e mesmo assim contaminando os outros, a gente não vai ter a menor noção disso. Em relação à comida, mas a comida a gente pode reaquecer e fazer alguma diferença ou não? Dá para dizer. A gente não, é coisa que entra no chute, né? É possível? Uhum. Mas quanto tempo, em qual temperatura, sabe? Sim, isso não... Demanda... É o tipo de coisa, por exemplo, quando a gente está numa situação da qual não dá para saber o quão longe a coisa pode ir, né? Você vê, por exemplo, tem muita gente que ainda, vamos naquela coisa de entrar com o tênis que veio da rua entrar em casa, né? Aí a pessoa pode pensar assim, pô, mas o tênis, né? Pô, vim da rua, mas isso não é um exagero, não é uma coisa demais? Pode ser. Não existe nenhuma certeza em relação a isso, né? Mas existe sim um risco de contaminação muito grande, de você daquele vírus ficar ali, você levar para sua casa e a partir dali, dependendo de que local aquilo encostar e depois de como você for encostar naquele local, de como você for, né, coçar um olho, enfim, você pode aumentar o risco. Mas é o tipo de coisa que saber o quanto aquilo é arriscado, não dá para saber. A gente não tem informação suficiente para poder dizer isso. Uma pesquisa americana que falava um pouco nessa questão da comida, que ainda é muito inconclusivo, e aí a gente aqui limpa tudo e tal, mas nos Estados Unidos a parte lá de saúde já começou a dizer que não precisa limpar, mas se você quiser, por precaução, né, é melhor que sim. Então fica muito inconclusivo ainda os dados, né? E aí, puxando esse gancho da questão do contágio, ser muito forte, muito rápido, né, e fácil, qual é a necessidade de usar máscara, né? Algumas cidades já, como Curitiba, já mandaram você usar a máscara o tempo todo. Eu acho que agora até o Ministério da Saúde, antes do Mandetta sair, já tinha recomendado, né, que era para usar máscara. E assim, qual é a grande vantagem da máscara, mesmo que seja de tecido? Não, e agora, a partir de quinta-feira, vai entrar como decreto aqui no Rio de Janeiro para ser obrigatório para todo mundo mesmo na rua. Olha só. Entendi. Boa. A situação da máscara é uma ideia de barreira, né? Ela mesmo não sendo a N95, e a gente tem que lembrar agora, é bem importante porque teve uma corrida enorme para comprar essas máscaras no primeiro momento, mas é uma máscara que vai ser especialmente necessária para os profissionais de saúde e já não tem muito, já está tendo muita dificuldade dos hospitais conseguirem essa máscara. Então, assim, e até a máscara cirúrgica também não é o ideal. A coisa da máscara de pano é uma ideia de barreira. É uma ideia seguinte: se você for espirrar, for tossir, e utilizar uma máscara com aquele pano dobrado, né, você tem uma chance de diminuir a propagação daquela gotícula você diminui bastante o risco, né? Cria uma sensação de segurança que as pessoas não prestam atenção. Eu vou te falar isso porque hoje foi a primeira vez que eu usei, eu fiz a minha, com 3 camadas de tecido de algodão, fui pra rua. E aí, assim, a vontade de tirar aquilo, fui no açougue, sacou? Tipo, açougue é ruim de falar, né, porque é vegano. Fui no supermercado, fui pedir uma informação, a vontade de tirar aquilo pra falar era muito grande. Só que assim, eu consegui me controlar de não tirar, mas eu via que todas as pessoas em volta de mim estavam tirando. E da mesma forma. E eu vi uma moça hoje maravilhosa, ela tava de luva. E aí ela mexendo na bolsa inteira dela, mexendo na carteira, mexendo no cartão.
pegou produto, no final, eu falei, caralho, tá tudo errado. Ela mexeu na bolsa inteira, ela vai chegar em casa, vai tirar a luva, vai mexer na bolsa e não vai ter adiantado nada. Quando eu saí do supermercado, eu vi ela tirando a luva, mexendo na bolsa e encostando no rosto dela. Então, assim, eu acho que cria uma sensação de segurança. A luva também é um outro grande problema. A luva, então, para quem não está acostumado, pode ser ainda pior. Mas a questão da máscara é porque incomoda muito. Você tem um troço na sua cara, principalmente se você precisar passar um período, sei lá, de horas, né? Lembrando que você pode usar 3 horas essa máscara de pano. A ideia é não usar muito tempo, é realmente usar aquela coisa rápida. Você está entrando em uma montão de pessoas, voltou para casa, tirou a máscara, lembrando sempre de tirar pela orelha, né? Nunca mexer na parte frontal. E assim, essa parte de aprender a usar a máscara é uma dificuldade. E uma coisa que eu tenho visto muito, assim, nos últimos 30 dias, eu no primeiro dia fiz uma compra para segurar bem as coisas, depois no meio do mês tive que comprar mais um pouquinho para aguentar esse período inicial aqui que a gente está passando. Mesmo quando você vê a pessoa com máscara, você vê muita gente, por exemplo, usando máscara só na boca, e aí deixa o nariz exposto. Ou então, quando vai falar, abaixa a máscara. Ou então, tem aquela coisa de querer ajeitar a máscara no rosto porque está incomodando. Então, a coisa da máscara é muito difícil, porque para você usar a máscara, você tem que entender que a partir do momento que você coloca ela em casa, você não pode mais tirar. Né? Se você tirar, se você mexer, se você manipular, se você tentar ajeitar porque está incomodando no seu rosto, o risco de contaminação pode ser até maior, talvez. Né? Então, a parte da luva, a luva é muito complicada. A luva não é o ideal. Para algumas pessoas, né, a luva pode ser uma coisa que vai fazê-la lembrar que ela não pode tocar em muitas coisas, né? Mas como a gente sabe que existe a percepção de que se ele botar a luva ele vai estar podendo mexer em qualquer coisa, pode ser pior. Pode ser pior. Então a luva não é uma ideia, é uma coisa que é melhor que você manipule e qualquer coisa que você precisar comprar na rua, enfim, e logo em seguida lavar a mão ou em seguida usar o álcool gel. Mas, de qualquer forma, pensar que a partir do momento que você está na rua, de forma alguma tocar seu rosto. De forma alguma. É a única coisa que você tem que sempre lembrar. Sempre lembrar. E isso é muito difícil, lembrando que nós... existe uma estatística que fala que a gente toca o rosto, sei lá, mais de 100 vezes por dia, né? É uma coisa que é muito difícil ter controle, porque é uma coisa que a gente não percebe. Então tem que lembrar, botou a máscara, não mexer no rosto, só vai mexer no rosto mexendo pela alcinha de trás da orelha, só para tirar, colocou de lá para limpar, colocou na solução com hipoclorito, qualquer coisa do gênero, e não mexer jamais na parte frontal. Show. É sempre bom frisar isso, né? Eu ia até te perguntar dessa questão de levar a mão no rosto e tudo mais, né? Que esse acho que é o maior perigo de sair na rua, né? É você sem querer tocou num corrimão, por exemplo, né? E aí de repente leva a mão no rosto e já era, acabou, tá contaminado, né? E esse é outro ponto também, né? Evitar tocar nas coisas na rua, né? Só tocar no que for necessário, né? Porque você não sabe qual é o estado daquela superfície, né? Você imaginar... Depende muito dos locais, né? Mas assim, o fluxo de pessoas ainda está muito grande, né? E eu não sei como é que está agora, mas eu lembro a última vez que eu fui no supermercado, ninguém do supermercado estava usando máscara. Olha, eu fui hoje aqui no supermercado Rio Comprido, que é um lugar que geralmente não tem muita coisa, cara. Tava todo mundo com máscara. Eles jogando para entrar a fila, só pode entrar uma quantidade reduzida, e tinha álcool em gel pelo supermercado, assim. Eu fiquei muito impressionada, fiquei muito orgulhosa do meu bairro, inclusive. Legal. Esse é o jeito correto, né? Tipo, você poder respeitar a fila, né? A distância social, né? Que é de 1,5 m,
né? E realmente, porque quando eu fui no mercado há um mês atrás, foi a última vez que eu saí na rua, foi um mês e uma semana, era justamente isso, assim, o mercado pequeno, lotado, e não, sem controle algum de quantas pessoas entravam, né? Então era um risco constante ali, né? Eu só fui para a fila depois que eu vi que a fila esvaziou, não tinha mais ninguém, eu falei, agora eu vou, beleza. Senão eu falei, tô perigando pegar o corona de bobeira aqui, entendeu? Quando eu fiz as compras há um mês atrás, foi um cenário de guerra, né? Um monte de gente, todo mundo em cima do outro. Qualquer um que tossia era o desespero, né? Então, mas isso aí vai ser difícil de resolver. Vai ser difícil. Então aí o relato aqui do Didico, da Bia, do Kibe, serve pra gente fazer mais um apelo aqui de que se você puder manter a quarentena, por favor, mantenha, fique em casa e siga todas as ordens que já foram amplamente divulgadas pelo Ministério da Saúde e pela internet em geral, tá? Esse foi mais uma abobrinha hoje informacional com o nosso amigo Adriano. Didico, muito obrigado pela presença, cara. Se quiser deixar um recado aí, qualquer coisa, o espaço é teu, cara. A ideia mais se cuidem, vamos manter um suporte para os nossos próximos, conversar bem, porque tem muita gente que está tendo um momento de dificuldade em casa, né? Dificuldade, seja por medo por parte financeira, seja pelas dificuldades de saúde mental que são cometidas por um período de confinamento. Então, sempre manter os amigos próximos, conversar, saber se está todo mundo bem. E isso vai passar. O problema é descobrir quando. Show de bola. Frederico, seu boa noite. Sei lá, né? Depois de ouvir tantas vezes aí o Didico falar sobre tantas coisas, a gente começa a ficar bolado, né? Então, boa noite é pra galera que vai estar em casa ouvindo a gente. Fique em casa, faz esse favor pra gente aí. Não esmoreça. Fique em casa. É isso. Bianca, seu boa noite. Boa noite, gente. Casa, cuidem dos seus. Abracem os amigos virtualmente e vamos então. E tudo bem ficar pelado o tempo todo. Tudo bem, não tem problema nenhum, tá? Eu falei que a Bianca estava pelada. Kibe, seu boa noite. Galera, boa noite, se cuidem, lembrem sempre que essa questão que a gente está passando hoje é muito séria, e se vocês pararem para pensar, a gente não tem uma pandemia dessa há milhões de anos, assim, então, por favor, levem muito a sério, fiquem em casa, quem não puder, quem estiver aí no front, pensem neles também, e pensem nos seus, como o Adriano falou, né, porque é uma época complicada, as pessoas ficam isoladas, e às vezes isso pode gerar uma série de coisas, assim, então tentem se cuidar o máximo que vocês puderem. Um beijo. É isso. Meu boa noite vai para todos os profissionais de saúde, meu boa noite vai para os profissionais de transporte, do mercado, que é a galera que está na frente, no front mesmo, e não tem como sair. Muito obrigado, eu acho que eu falo em nome do Veganagem, falo em nome do nosso amigo Didico também. Muito obrigado por vocês estarem fazendo esse trabalho pela gente, e a gente promete ficar em casa por vocês, tá? Muito obrigado por vocês acompanharem a gente aqui também, e boa noite. Beijo.